Boa noite, graça e paz, alunos, como vocês estão? Nós estamos aqui no mais uma videoaula para trabalhar um pouquinho sobre os movimentos pós-reforma. Estudamos a semana passada alguma coisa sobre a reforma e hoje nós vamos ver esse movimento pós-reforma. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está aqui em João, no capítulo 4, no versículo 35. E o texto diz assim: erguei os olhos e vede, os campos estão brancos para a colheita. Esse texto é bem conhecido, é muito falado em missões, quando Jesus fala para os discípulos: olhe para frente, levante a cabeça, olhe, levante, veja o que os campos estão preparados, as pessoas estão sedentas, precisando de alguém que semeie, não, que colham esses frutos. E é pertinente falar desse texto hoje por aquilo que a gente vai falar entre a pós-reforma. Então, feche seus olhos aí onde você está e vamos orar, falar com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui em mais uma aula e te pedimos graça, te pedimos unção e muito mais, a participação do Espírito Santo, que venha abrir a nossa mente, que venha transformar cada palavra em vida, em força, em coragem, para que a gente possa, Senhor Jesus, olhar, ver os campos que estão branquejando e tomar uma postura de semeador, não, mas uma postura de colhedor, daquele que vai colher, né, que vai ceifar esses frutos. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. São, então, 8:55 aqui, então nós vamos falar um pouco sobre esses movimentos. Só lembrando que a gente falou sobre os anabatistas, sobre os puritanos, nós falamos também sobre os pietistas, e eu queria falar um pouquinho do movimento Morávios, né? Movimento moraviano, a Igreja Morávia. E os morávios, eles eram remanescentes da obra de João Rússio. Eu não me lembro se eu falei isso a semana passada, mas desde já a gente fica sabendo disso. Com a perseguição, os poucos crentes que ficaram tiveram aquela fé inabalável, aquela fé fortalecida pelos ensinos e pela herança que João Rússio deixou, né? E com a perseguição, esses crentes fogem, cada um vai para um lugar, e aí nós sabemos que, na história, que alguns foram para uma ilha onde o conde Nicolas Zinzendorf era proprietário da ilha e era um homem piedoso, um homem cristão verdadeiro, arraigado com as escrituras, né? Meditava na palavra e acolheu esses irmãos morávios. E, a partir dali, começa um grande avivamento no período pós-reforma, né? As contribuições desses missionários moravianos, e eles eram homens de dedicação à leitura, à palavra de Deus, à oração, e eles começaram um movimento de oração que durou aproximadamente 100 anos, era 24 horas de oração. Então, começa, então, um grande avivamento. E eu sempre digo, sempre digo aonde eu vou, que nada podemos fazer sem oração, sem que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija. E esses homens começaram a orar assim, ininterruptamente, noite e dia, na meditação da palavra, lendo a palavra. E a paixão era tanta por missões, que a igreja passou a ter passou a ser uma igreja que podemos dizer que era uma igreja invejável, né? Eu acho que se nós, nesse tempo que nós vivemos hoje, tivesse uma igreja com tanta paixão como naquele tempo, eu acho que Jesus Cristo já teria voltado, né? Isso é o que eu acho, né? E eles tinham um percentual de tanto enviar pessoas para missões, como aquele grupo cresceu e saiu muita gente para fazer missões, que essa igreja tinha um percentual assim. A cada 25 membros, eles tinham um missionário naquela localidade. Isso podia ser em qualquer lugar. Se tivesse 60 membros, tinha um missionário presente para ministrar a palavra, para esclarecer as escrituras. Se tivesse 92 membros, também tinha ali a presença de um missionário. Muitas vezes nós temos, né, nos dias de hoje, né, segmentos
que necessitam da presença missionária e a gente não tem. Algumas etnias indígenas ainda não têm presença missionária. Quem pode nos dizer isso muito bem é o Ronaldo Lidório. Ele trabalha entre os índios. E muitos entre os ciganos, também é uma outra linha que não tem. É um grupo que não tem ainda presença de missionário em todos os grupos ciganos que temos aqui dentro do nosso país, né? E entre outros países que ainda não foram alcançados pelo grande amor de Deus. Os missionários morados chegaram em 5 continentes. Deus estava nesse negócio. Deus tinha assim um interesse profundo em alcançar as vidas. E nós sabemos que quando Deus está no negócio, quando Deus está agindo, as coisas acontecem. Então, eles atingiram quase que o mundo todo daquela época, né? O evangelho percorre o mundo, África, Europa, Oceania, e aí os 5 continentes, né? Todos aí com presença missionária. Uma história de fé, de amor pelos perdidos. Uma história que envolve paixão. E missões, ela não dá para ser feita se não tiver essa coisa de paixão, essa loucura de chegar aonde Deus quer, a estar no centro da vontade de Deus e ser dirigido pelo vento do Espírito Santo, com a finalidade de atingir o alvo, que são as vidas para Cristo. O poder do Espírito Santo nos crentes do século XVIII era tão grande, né, que eles desenvolveram esse período de oração. A Igreja Moraviana tinha muitos missionários. Eles chegaram a ter 175 missionários espalhados pela Índia, Groenlândia, América, África, e lá eles estabeleciam igrejas. Era a ideia que as pessoas pudessem se juntar num grupo e serem discipulados e serem ensinados com as escrituras sagradas. Então, quais as estratégias usadas pelos missionários moravianos? Os missionários moravianos tinham a ideia de iniciar um trabalho de missões entre os povos não alcançados. Eles tinham essa ideia. Eles não eram aqueles de fazer proselitismo, de estar convertendo quem já era convertido, mas eles tinham a ideia de estar entre os povos mais esquecidos, os esquecidos. E alguns segmentos, hoje, no nosso grupo, onde nós vivemos, tem uns segmentos que era antigamente esquecido, mas hoje a gente vê presença de missionário no meio deles. E são o povo de rua mesmo, os mendigos, né? Algumas tipo de... Eu gosto muito de falar sobre os imigrantes que eles chegaram no nosso país por conta de tudo, da pandemia, da fome, da miséria, e entraram no nosso país, e a gente pode ver nas nossas ruas nigeriano, a gente pode ver nas nossas ruas haitiano, a gente pode ver muitos imigrantes que são grupos que às vezes não têm ainda a presença missionária no meio deles para fazer um trabalho por excelência, né? Uma das estratégias do grupo morável, da Igreja Moraviana, o missionário deveria ser autossuficiente economicamente e promover o seu próprio sustento. Isso é bem interessante, que nas missões hoje acontece a mesma coisa, né? Eu trabalhei um pouco com a missão APEC, que é a Aliança Pró-Evangelização de Criança, e a liderança sempre dizia que cada missionário precisa levantar o seu próprio sustento. Eu trabalhei com uma missão chamada Missão WEC Internacional, e a missão WEC, ela dizia a mesma coisa, você tem que promover o seu próprio sustento. E os moráveis não eram diferentes, né? Outra coisa que faz parte da estratégia usada pelos moravianos era em relação à cultura do povo. Não colocar normas da sua própria cultura dentro da cultura do outro. Quando nós trabalhamos missões, e trabalhamos o termo cultura, o termo, como é que eu posso dizer? A transculturação de um povo, a gente não pode imprimir coisas que fazem parte da minha cultura dentro daquele povo, de forma alguma. Eu tenho que entender o povo, entender a cultura do povo e saber que Cristo e a sua palavra está acima de qualquer cultura. Não ferindo a cultura dele, mas expressando aquilo que a cultura de Deus está a falar, né? Então, existem aquelas linhas que a gente vai ver mais adiante. E os moráveis se preocupavam com isso, porque eles não queriam que os costumes europeus pudessem invadir a Índia e qualquer outro país ou qualquer outro estado
qualquer outro lugar onde houvesse presença missionária. Eles queriam realmente pregar o evangelho e não estar discutindo cultura ou modo de viver. Na sequência, tivemos os irmãos Wesley, né? Charles Wesley e o John Wesley. Foram dois irmãos que vêm de uma família inglesa dedicada à obra cristã, e John Wesley é o que se destaca, a principal figura metodista, junto com seu irmão Charles. Ele levou o avivamento aos operários, a classe mais, a gente pode dizer hoje aqui que é a classe média, né? Mas naquele tempo os operários não eram tidos como alguém de classe média, mas era alguém de classe inferior. Mas ele leva o evangelho para essa classe, né? De uma tal maneira que a Inglaterra é tomada por um grande avivamento, que mudou a história da Inglaterra. Até hoje a Inglaterra é um país potente, um país forte, né? Ela tem raízes e berço cristão. Muitos no passado contribuíram para que a Inglaterra fosse hoje essa potência que ela é. Né? O resultado de 100 anos de oração, quando a igreja ora, e a igreja moraviana orou, e as coisas que acontecem depois do período moraviano é resultado do tempo de oração daqueles homens moravianos. Né? Isso me deixa muito feliz em saber que a oração ela invade fronteiras, a oração ela ultrapassa cultura, a oração ela chega aonde Deus quer agir e colher vidas, né? O texto que nós lemos hoje está ali em João, diz assim, erguei os olhos, né? Quando o texto diz erguei os olhos, eu digo para você, feche os seus olhos em oração, porque os campos estão brancos. Então, interceda para que Deus levante missionários com o desejo ardente no coração de entregar a sua vida. O missionário é aquele que entrega a sua própria vida em prol de um povo, de um grupo, de uma etnia. Outros nomes também surgiram aí no decorrer do tempo, entre 1703 a 1791. Um homem muito importante chamado Jonathan Edwards. Este homem era um homem dedicado à obra de Deus, ele é tido como um pregador habilidoso, ele tem eloquência no falar, e esse homem marca a sua geração, e uma das suas pregações, que diz assim, o título da sua pregação, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Ele trabalhou na sua época de uma forma muito maravilhosa e ganhou muitas almas para Cristo. Hoje temos um livro nesse tema, Pecadores na mão de um Deus irado, que fez aí o maior sucesso, chamou a atenção de muitos, né? Era um pregador de muita habilidade. Ele trabalhava muito arrependimento, confissão de pecados, salvação, a obra de Cristo, e o tempo que esse homem viveu, ele marcou a sua geração. Hoje nós usamos muitas frases desse homem, né? Ele estava dentro do ano 1703 a 1758. Chegamos agora, então, no século XX, com um rastro de fogo do avivamento. Nós chegamos no século XX, ainda com o calor, com a chama do avivamento, né? E aí a gente tem o Charles Spurgeon, eu acredito que vocês têm aí o conhecimento sobre este homem, Charles Finney. Eu não vou me deter a cada um, porque senão a gente termina a apostila. Temos aí o Moody e, na sequência, o Billy Graham. O Billy Graham, eu li a biografia de Billy Graham já faz um tempo, acho que faz uns 7 ou 8 anos, que eu li a biografia de Billy Graham. E era um livro muito grosso, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que dizia na biografia que ele era um homem de 1 milhão de almas. Aí eu torno a falar o versículo, erguei os olhos e vejo os campos estão brancos para a ceifa. E se você se dispor no seu coração a evangelizar, você vai ver o quanto tem pessoas necessitadas, precisando ouvir acerca do grande amor do Senhor Jesus. Amém? Qual o resultado desses avivamentos para missões? Qual é o resultado que traz para missões? O resultado que traz é o amadurecimento do conceito salvífico. Valia a pena sair como missionário para pregar o evangelho.
porque o indivíduo precisava ouvir isso. Então, porque também existia aquela coisa que a Igreja Católica, em si mesma, toda pessoa que nascesse católico, nascesse dentro de uma família católica, ela era considerada católica romana. Mas uma das marcas, um dos resultados do avivamento é dizer para o mundo que quem nasce no lar cristão não significa dizer que está salvo e vai para o céu, de forma alguma. Nós precisamos entender e precisamos deixar isso claro, de que quem nasce no lar cristão, ele precisa se converter ao Evangelho. A diferença é essa, que enquanto no passado a Igreja Católica Romana tentava cristianizar todo um povo, tentava dizer que todo mundo precisava desse Cristo, mas no sentido de fazer parte da Igreja Romana. Com a reforma, é proclamado aí a divisão entre a Igreja Romana e a Igreja Cristã, né? A Igreja evangelicamente cristã, a Igreja protestante, que protesta contra os dogmas romanos. E o que a gente vê na sequência é que quem nasce no lar cristão, quem nasce no berço cristão, não significa dizer que é um crente salvo em Jesus Cristo. Esta pessoa, nascida no lar cristão, ela precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, né? Ela realmente vai precisar de ter esse relacionamento direto com o Senhor Jesus. Principais sociedades missionárias, as principais sociedades missionárias que se surgem. Isso é uma das coisas que a gente precisa ver, porque ao longo do tempo tivemos sociedades, tivemos congressos, conferências, simpósios, muita coisa aconteceu. Mas as principais sociedades naquela época, no século XX, nós tivemos aí a Sociedade Missionária Batista na Inglaterra, 1792, por aí assim. E, na sequência, a Sociedade Missionária em Londres, e aí é com os congregacionais. Em 1797, tivemos a Sociedade Missionária na Holanda, basicamente Indonésia, evangelizando ali os muçulmanos, né? A holandesa, que trabalhou com a Indonésia e com os muçulmanos. E aí começa uma fase em que os muçulmanos agora estão recebendo o Senhor Jesus como Salvador. Em 1799, a Sociedade Missionária Anglicana também dá início a um trabalho missionário. E o que a gente pode ver com essas sociedades missionárias é que começa o povo se interessar em sair para pregar este evangelho, né? Torno a dizer para vocês que tudo isso por causa do mover do tempo de oração da Igreja Moraviana. Isso é o resultado de alguém que ora, que intercede. Então, em 1810, a Sociedade Missionária nos Estados Unidos, com American Board, eu não me aprofundei muito nesse assunto, mas houve congregacionais presbiterianos que se uniram para promover essa missão e sair pregando pelo mundo. A Sociedade Missionária Batista, nos Estados Unidos, Sociedade Missionária Basileia, na Alemanha, a Sociedade Missionária da Dinamarca e a Sociedade Missionária na Suécia. A primeira sociedade dessas todas para a proclamação do Evangelho dá-se início com um homem chamado John Eliot. John Eliot decidiu no seu coração que ele viria pregar o Evangelho entre os índios, entre o povo indígena, né? E ele dedicou toda a sua vida na propagação do Evangelho entre os índios, para alcançar, né, a vida dos índios, né, o indígena. Antes das associações missionárias, temos ali também o William Carey, não podia deixar de falar, na Inglaterra, com o seu trabalho na Sociedade Batista Missionária. William Carey é o pai das missões ali, batista. E até então não se falava em seminários, em lugar para parar para estudar. Até esse certo momento, ninguém falou sobre instituições ou seminários assim que pudessem, institutos que pudessem trabalhar
a preparação de obreiros para o campo. Mas esses homens eram homens que tinham escola dominical, homens que estudavam a palavra, alguns teólogos, mas não existia seminários para a preparação desse povo. Depois disso, o movimento missionário nos Estados Unidos o coloca como a nação que mais tem missionário enviado no mundo. Essa é a missão que mais envia missionário para o mundo. Chegamos aí no finzinho do século XIX para o século XX e nasce o movimento voluntário estudantil. Esse movimento foi um movimento grande, muito grande, movimento voluntário estudantil. O que era isso? Era homens, rapazes, no meio do campus da universidade, estavam ali ministrando a palavra. E esse movimento, eles conseguiram um espaço, um tempo, dentro da aula, dentro do cronograma da disciplina da aula, dentro da programação estabelecida pelos campos das universidades, que tivesse esse culto, esse intervalo bíblico. E foi muito importante. Foi aí que surge o nosso amigo chamado Carlos Sturt. Esse movimento durou muito tempo, quase 50 anos. Até hoje nós temos ainda um período, a gente fala assim, pela APEC, a APEC trabalha com classes de 5 dias dentro das escolas. Por quê? Porque a escola é o lugar de formação de ideias. A gente vai para a escola para formar uma ideia, para defender um tema, a gente vai ali para aprender. Então, é importante que o evangelho esteja presente ali. Claro que, ao longo do tempo, as pessoas baniram, os governos baniram a palavra de Deus dentro das universidades. As universidades agora viraram marxista, ateísta e tudo mais. Mas, naquele tempo, 50 anos passaram-se, onde o evangelho foi trabalhado dentro das universidades. E aí a gente vê que havia mais família, havia mais... esse conceito família era mais vivo, era mais notório, era mais conservador, o mundo era mais conservador. Quando sai essa coisa de dentro, esse movimento de missões nos campos das universidades, o movimento de voluntários estudantil, quando sai esse movimento, quando enfraquece esse movimento, a gente vê a degradação da humanidade. Mas temos aí o Carlos Sturt. Por que eu queria falar sobre este homem? Carlos Sturt é um dos fundadores da missão Amém, na Inglaterra, chamado de missão WEC, que é aquela que eu falei para vocês que eu participei, e ele é um dos fundadores dessa missão. Ele começa a trabalhar incansavelmente, em prol da evangelização. E aí a gente vê na sequência que nasce a Aliança Bíblica Universitária, também que vem desse os voluntários estudantis. A ideia era promover missões nos campos das universidades. Surge agora novas agências, organizações. Então, vai formando o agenciamento de missionários para ir aos campos, como missões para o interior do Sudão, missões cruzadas para além mar, entre missões no interior da China, que nós temos ali o George Miller, e o resultado desse movimento estudantil, das agências missionárias, é que países que outrora eram fechados para o evangelho passam a se abrir. Porque não é simplesmente qualquer pessoa que está indo lá falando do amor de Cristo, mas são pessoas de mente já formadas, são universitários que saem da sua terra, que saem do seu lugar e invadem outro país para pregar esse evangelho. Então, as fronteiras que eram fechadas, elas são abertas livremente e há aquele tráfico aquele não é tráfico, eu não sei como é que fala aí, mas há aquele entra e sai de pessoas dos países. A gente vê que o George Miller, eu não sei se é George Miller, que ele vai, eu não estou lembrado ainda, é Jorge alguma coisa, que ele vai para a Alemanha, para a China várias vezes. Ele vai, passa um tempo e volta, vai, passa um tempo e volta. Aquele missionário que vai trabalhar na China. Surge também outras coisas que é chamada de conferências missionárias. E teve algumas conferências que marcaram
aí a história das missões, o que marca a história das missões, que é uma conferência que aconteceu na Índia, em 1855, que era a primeira conferência que houve, onde juntaram missionários, líderes, teólogos, juntaram missiólogos, e aquele povo juntou e fizeram ali o Congresso Mundial de Missões. Foi algo tremendo ali. Congressos mundiais, né? E o congresso mais importante, eu acredito que eu já até falei para vocês, que foi o Congresso de Lausanne, o mais importante de todos. Teve um antes na Escócia, e esse de Lausanne foi na Suíça, no ano de 1974. Talvez você diga assim, essa aula de missões é chata, só é data, nome, data, nome, data, nome. Mas foram estes nomes, foram essas datas que tudo aconteceu, foram nessas datas que tudo aconteceu, que não vale a pena a gente passar de largo, dizer assim, não vi, não estava lá, não interessa, mas são datas importantes, meus alunos. A gente ter elas na cabeça e saber como aconteceu a história de missões. Por que que isso aconteceu, né? E nos últimos 50 anos de missões, né, depois do Congresso de Lausanne, o Congresso de Lausanne, a igreja tem se fortalecido. E hoje temos várias bases missionárias de envio missionário. Hoje nós temos igrejas enviadoras, hoje nós temos grupos enviadores, hoje nós temos missão para o sertão, missões para a China, missão para a Alemanha, igrejas que se levantam em grupos para ir para outros lugares. Hoje a gente tem um mover de todo mundo indo para todo canto, porque temos essa liberdade de ir. Existem realmente alguns países mais fechados e onde há menos disponibilidade das pessoas chegarem até lá. Mas eu gostaria de dizer para você, de uma maneira simples e clara, que o Senhor das missões, o Deus das missões, tem trabalhado, tem agido, Deus está agindo no meio do seu povo, no meio da igreja, Deus está agindo, Deus está levantando vidas, levantando pessoas, levantando gente, levantando a sua palavra, para que outros possam vir conhecer esse evangelho. Amém? Eu quero agora falar com vocês sobre a página 20, eu acho que é isso, a página 20 da nossa apostila. É uma outra aula que eu preciso dar antes de soltar a prova, que é a página que vai falar sobre missões transculturais. E eu queria trazer aí o que significa missões transcultural dentro do meu contexto e dentro do contexto da apostila, do que a apostila diz, né? Missão transcultural significa o movimento para além de, ou a gente pode dizer que é o movimento através de, né? Missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. É sair da sua cultura e adentrar uma outra cultura para levar essa mensagem, a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo ao mundo. Missões transculturais é a proclamação do amor de Deus, ultrapassando as fronteiras, ultrapassando a cultura, ultrapassando a linguística, ultrapassando os climas, né? A situação climática de cada país e as raças. Isso compõe o que chamamos de missão transcultural. O missionário, ele precisa realmente estar preparado. Naquela época, eu acredito que o preparo era o Espírito Santo que dava. Viu? O Espírito Santo, na hora que você vai, ele tinha o coração para ir, e topava mesmo sofrer o que fosse por missões, né? E até mesmo perder as suas vidas. Hoje, nos dias atuais, nós sabemos que os missionários eles precisam de um treinamento, né? Eu fiz um treinamento de sobrevivência para poder chegar nas missões transculturais e passei 3 meses em Minas Gerais para ser trabalhada. Depois, nós visitamos tribos indígenas, visitamos algumas regiões bem precárias para a gente ir se adaptando antes de sair para uma outra cultura fora do Brasil. E quando ele fala assim, que missões transculturais a gente precisa estar em outra cultura, o missionário precisa entender cultura, precisa entender o contexto do que é cultura para poder
transposto. A gente tem segmentos dentro do nosso país que a cultura difere. E a cultura é diferente aqui dentro do nosso país. Se a gente olhar para dentro de nós, dentro do país, nos estados que temos, nós vemos aí os indígenas, os ciganos, os quilombolas e os imigrantes. Eu só separei esses, mas tem outros, né? Então, são pessoas que estão dentro do nosso país e que talvez o missionário não precise sair para um outro continente para entender o que é uma cultura. Aqui dentro a gente já pode entender o que seria a cultura. Porque quando você entra, fiquei um tempo entre os índios ali na Argentina, não lembro muito bem o nome, que já faz um tempinho, e uma coisa que me chocou na cultura era muito interessante, quando eles chamaram a gente para comer, e aí eles fizeram um arroz, e dentro do arroz estava lá a galinha com a cabeça e tudo, e o bico da galinha, e a gente olhava para o arroz e a gente podia ver a pena também da galinha misturada ali. E era o almoço, e estava o cacique, aquele que era responsável por aquele grupo, né, étnico, eu posso dizer, ele estava ali comendo com a gente, ele, a esposa, os 2 filhos, e fizeram uma mesa comprida assim, de madeira, e todo mundo sentou. Eu estava em 12 missionários comigo, eu estava liderando o grupo dos missionários, e nós sentamos para comer. Então, um missionário olhava para o outro e olhava para mim, já que eu estava liderando o grupo, né? Dentro daquela cultura, aquele alimento era a coisa mais normal do mundo. Eles já se vestiam como nós, né? Tinham seus rituais, eu não pude perceber muito, só passamos uma semana lá, mas eram homens crentes, estávamos ali com o cacique cristão, e quando ele ofereceu aquela comida, o missionário olhou para mim, se é para a gente comer, eu falei, lógico, claro que a gente vai comer com pena e tudo, mas os missionários realmente ficaram assim, sem querer engolir. Um já disse que tinha uma alergia, que não podia comer frango, olha, foi uma confusão. Eu disse, todo mundo vai comer com alergia, sem alergia, com dor, sem dor. Nós vamos comer, vamos dar graça, e a partir do momento que a gente dá graça pelo alimento, a gente come sem reclamar. E comemos ali a galinha, e engraçado que eu estava com um rapaz liderando comigo, e ele pegou a cabeça da galinha e disse que era cultural dar a parte maior, a parte melhor era a cabeça da galinha, e ele estava dando para o rapaz, com o bico e tudo. E o rapaz olhou para mim e ficou querendo dizer assim, ele, não, pelo amor de Deus, eu disse, respira fundo, ora e come, tá? E ele comeu, ele disse que achava que não ia conseguir, mas isso é cultura dentro do nosso país e fora do nosso país. Estávamos em Argentina, mas aí a gente vê coisas assim, de submundo mesmo, você vai dizer, misericórdia, o que é isso? É cultura de um povo, né? A linguística é importante a gente ver. Por quê? Entre os índios, aqui dentro do Brasil tem os seus dialetos. Fora do Brasil, nós sabemos que cada país tem o seu dialeto. Agora eu quero falar no contexto africano em Guiné-Bissau, onde eu passei a maior parte da minha vida missionária por 2 anos ali. Então, em Guiné-Bissau, nós temos quase 120 etnias diferentes, cada povo com a sua própria língua, com a sua própria maneira de falar. Olha, 120 num país pequeno do tamanho de Sergipe. Sergipe é um dos estados do Brasil, o menor estado do Brasil é Sergipe, ele é pequeno. E Guiné-Bissau era aproximadamente desse tamanho, né? O território guineense é pequeno. E as pessoas tinham diversas línguas, diversos dialetos. Não era nem língua, porque uma língua ela é formada por gramática, uma língua ela é formada ela é dividida, né? Uma língua é toda organizada, mas eram dialetos, era a maneira deles se comunicarem. Então, imagina um missionário não preparado para alcançar vidas no outro lado do mundo, né? Se dentro do Brasil a gente já enfrenta esse tipo de barreiras, né? Nós podemos dizer que são barreiras missionárias, né? Culturais, linguísticas, e o missionário, missões transculturais, precisa transpor essas barreiras, precisam ir além dessas barreiras. Por quê? O evangelho do Senhor Jesus precisa alcançar as vidas, e não importa onde elas estejam. Outra coisa é o clima. Dentro do nosso país, no Brasil, o clima é tropical. Mas, nesses dias, nós estamos vendo uma temperatura
que a sensação térmica chega abaixo de 2 graus, 3 graus. Né? A gente tem 7 graus de temperatura com a sensação de 0,2, de 0,3. Nós estamos experimentando isso. E no passado também, eu acredito que tinha acontecido isso, né? Mas a gente vê climas diferentes. A gente vai para Salvador, o clima é super quente. A gente vai para o Rio de Janeiro, é uma quentura enorme. O pessoal diz Rio 40 graus. Eu experimentei fora do Brasil, em Guiné-Bissau, quase 50 graus de temperatura. Quente. Guiné-Bissau é quente. No período do verão é muito quente, é quente demais. De eu andar com a toalha molhada, deixava a minha garrafa dentro do congelador. Quando estava bem durinho, o gelo, eu enrolava a toalha e andava com essa toalha enrolada. Quando o sol batia, eu encostava a toalha quente, gelada por mim, para eu não morrer de tanto calor. Porque você fica... né? Então, esses climas a gente tem que estar pronto, preparado para enfrentar também. E também as fronteiras raciais. É bem verdade que aos preconceituosos, né, ele precisa ser convertido verdadeiramente para poder fazer missões transculturais, porque senão ele não vai conseguir. Porque quando você chega num lugar e você tem problemas de preconceitos, né, você não vai conseguir levar esse grande amor de Deus a uma comunidade. Eu quero dizer, se você tem problemas com cor, com a raça, e acha que aquela raça é inferior à sua, então você já não tem condições de pregar esse evangelho. Até porque Deus é amor e Deus não faz acepção de pessoas, né? E a gente sabe muito bem disso. Em África, eles acham que os negros são apenas os que são nascidos em África. Não existe afrodescendente em Guiné-Bissau, no país em que eu morei. Ou você é negro ou você é branco. Para eles só existem duas raças, negro e branco. Então, se eu chego lá e começo a ministrar o evangelho, eu sou chamada de branca. Então, eles chamavam assim para mim, branco, branco, branco. Quando eu passava pela rua, eles gritavam branco, branco, e eu procurando o branco. Né? Eu dizia assim, onde é que está o branco? O branco era eu. Né? E para eles, eles só podiam me chamar de negra se eu tivesse nascido ali. Então, realmente, era um orgulho para eles ser negro. E a gente vê dentro do nosso país o quanto o negro ele é discriminado em algumas circunstâncias, né? Então, essas barreiras raciais nós precisamos transpor. Tem barreiras indígenas? Tem gente que não se identifica com o indígena e vai colocando ele abaixo da sua cultura. Acha que a sua cultura não cabe um indígena. Acha que a sua cultura não cabe um africano. Acha que a sua cultura não cabe um boliviano. Não cabe um argentino. Não cabe. E aí você vai discriminando, você vai deixando de lado e o amor de Deus deixa de ser pregado. É bom deixar claro que a mensagem do Evangelho, não pode se restringir apenas à minha cultura ou à sua cultura. A mensagem do Evangelho precisa ser levada ao mundo inteiro. Porque o texto que nós lemos, lá em Atos, diz que é para a gente, quando recebe o poder do Espírito Santo, é para a gente ir tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando o texto fala até os confins da terra, ele está compreendendo até as culturas que não é a sua, até a língua que não é a sua, até os climas que não são os seus e até as raças que não são as tuas. Então, esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito de missões transculturais, é poder atender as pessoas dentro da sua própria cultura. Onde houver uma etnia que ainda não conhece esse amor de Deus, precisamos ter um missionário pronto, apto para alcançar, sem medir esforços, pronto para se adaptar. E aí eu me lembro desse que foi para a Índia, me foge o nome dele, é Jorge alguma coisa, né? Eu acho que é Jorge Miller. Ele vai para a Índia e ele se caracteriza, ele consegue se vestir semelhantemente para a Índia não, para a China, ele consegue se vestir semelhantemente a um chinês, ele consegue raspar a sua cabeça e deixar apenas uma trança só, e põe aquela roupa toda que o chinês usava e começa a pregar o evangelho. Então ele chega a se vestir como tal, para alcançar. E aí eu me lembro daquele texto de Paulo que ele diz assim, fiz-me de tudo para com todos,
para alcançar alguns. É interessante que o reino de Deus é isso. A gente sabemos que precisa de flexibilidade para alcançar o próximo. Há uma coisa que é necessário dizer, que o evangelho, a palavra de Deus, o texto bíblico, ele precisa ser pregado na sua essência. O texto bíblico, ele não vai acompanhar a cultura de. O texto bíblico, ele é único, verdadeiro, e é o texto que deve ser usado. Agora, a maneira que você vai levar esse texto bíblico, eu me lembro de uma vez de um livro que eu li do Ronaldo Lidório, que no lugar onde ele estava, entre os pombas, ele dizia assim que Jesus era a macaxeira, ou a mandioca da vida, porque a mandioca lá era o alimento principal daquele grupo étnico. Então, eles utilizavam a mandioca para tudo. E quando Jesus Cristo usou que ele era o pão da vida, quando Jesus Cristo falou esse texto, Jesus quis dizer o seguinte: eu sou a única coisa necessária para a sua vida. Não precisa de outra coisa. Eu sou o suficiente. Eu sou o pão da vida. Eu sou o único que pode saciar a sua fome. Eu sou o pão da vida. Eu sou o único que pode resolver o seu problema. Jesus queria se colocar como alguém participante daquela cultura, daquele lugar, como algo essencial. Não poderia faltar. Poderia faltar tudo dentro daquela cultura, mas o pão não poderia faltar. Então, como aquele povo era muito agarrado, aquele pão sírio, que eles partiam, assim, um pão redondo que eles partiam e dividiam, aquilo fazia parte em quase todas as refeições daquele povo. Jesus disse assim como você parte o pão e come durante as refeições, e quando se tem fome, é importante esse pedaço de pão, eu quero dizer para vocês que eu sou o pão da vida. Então, o Ronaldo, o pastor Ronaldo, ele, o missionário, né, o missiólogo, ele diz assim, no texto do seu livro, Jesus é a mandioca da vida. Ou seja, o que ele quis dizer dentro da cultura, Jesus era essencial para aquela cultura. Era aquele que iria matar a fome, saciar a sede, suprir necessidades. Jesus era aquele que era o principal dentro da vida das pessoas, né? Outra coisa que eu quero fazer com você, falar com você, está aí na nossa apostila, na página 20, é o que é cultura. Cultura é o complexo de comportamento das crenças, das instituições, valores espirituais, materiais, transmitido por uma coletividade e características de uma sociedade. Cultura é como a sociedade se mostra, né? A gente olha para a sociedade e vê a maneira cultural de viver daquela sociedade. E eu acho interessante, se a gente for olhar bem direitinho para essa definição dada na sua apostila, quando ele diz assim, que é o comportamento das crenças, é o comportamento, é as instituições de valores espirituais, materiais, é o que se forma numa cultura. Uma cultura, ela é vista por esse ponto de vista. Quando alguém olha para uma cultura, a gente começa a ver que as pessoas, elas se vestem de uma tal forma. E é interessante que todos se vestem igual. É percebível ver isso nas culturas bem diferentes da nossa. Por exemplo, se você vai para, deixa eu ver, um país que veste bem diferente mesmo. Se você for para, deixa eu ver, para a China, você vai ver uma maneira de vestir completamente diferente da nossa aqui no Brasil, né? A cultura chinesa tem pontos que diferem e muito a nossa cultura, e muito. Então, você começa a ver a maneira de vestir, aquilo que marca a espiritualidade da pessoa dentro daquela cultura. A gente sabe que cada país é de um jeito, e se tratando de África, porque eu tenho umas propriedades de falar, quando eu cheguei em Guiné-Bissau, no ano de 2003, 2002, 2003, que eu olhei as cores vivas que as mulheres vestiam as roupas assim bonitas e os homens vestiam vestidos, e eu fiquei assustada, embora eu tenha tido curso sobre missões transculturais, embora eu tenha feito aulas, né? Mas há um choque,
porque você não está acostumado dentro do Brasil a ver homens vestidos de vestido. Você vê a gente vestido de jeans, de calça comprida, blusa de manga, sem manga, mas, diferentemente, quando eu chego lá, as cores eram tão vivas que me agrediam aquelas cores. E eu ficava, meu pai, como esse povo veste tão colorido, né? E com o tempo, eu comecei a vestir iguais a eles. Eu ia na feira para comprar tecido para fazer uma roupa semelhante a deles. Então, é quando a cultura daquele povo começa a fazer parte da sua cultura, né? Agora, quando se trata da espiritualidade, que a pessoa reflete isso também na sua cultura, quando a cultura é cristianizada, você percebe rapidamente, você que é cristão, que é alguém que é de uma cultura onde o evangelho, o catolicismo está imperando. Mas quando você chega numa cultura hindu, quando você chega numa cultura muçulmana, você vai começar a ver. Eu estive num país chamado Dakar, no Senegal, Dakar, isso. E para mim, a opressão daquele país era muito grande. Por quê? Porque tinha determinados horários onde os muçulmanos precisavam fazer as suas orações. Então, era religiosidade, era parte da espiritualidade, dos valores espirituais daquele país. E era interessante que quando eu tocava 4 da manhã, eu estava dormindo, batia-se um sino na cidade. Então, aonde você estivesse dormindo, acordado, onde você estivesse, você tinha que forrar uma esteirinha no chão e fazer orações a Allah. Aí passava mais umas 4 horas, acontecia a mesma coisa. Era tão interessante que na cidade de Dakar, onde eu estava, eu fui para a rua e a gente tinha ido comprar alguma coisa no supermercado. E tocou o sino para a hora da oração. E era uma pista, uma rua altamente movimentada, uma avenida movimentada de carros. E quando tocou o sino, meus irmãos, os carros pararam, as pessoas saíram de dentro do carro com uma esteira, com um tapete. E eles colocaram o tapete em direção a Meca, eu não sei que lado era naquele contexto. E os carros abertos e eles orando ali. E eu disse, o que é isso aqui? Né? Embora você tenha estudado, mas viver dentro da cultura, você começa a perceber que a espiritualidade de cada cultura faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Então, para mim, é fácil falar em país africano, porque eu experimentei aquilo ali, né? E também, meus irmãos, a coletividade, o povo em si, ele vai expressar exatamente isso, as suas crenças, a sua espiritualidade, os seus valores, né? Uma das coisas que eu percebi dentro da cultura muçulmana é que mentir não é pecado. Então, mentir não tem nada a ver. Você pode fazer, contar uma mentira sem problema nenhum. E eles mentem assim, sabe? Como se... Né? E o que difere do cristianismo, o que é verdade, é que o pai da mentira é o diabo. Né? Então, se você mente e acha que está tudo certo, isso difere daquela cultura que você aprende, que é a cultura da palavra de Deus. Mais tarde eu vou estar falando do que é a cultura de Deus. E a cultura de Deus, ela está acima de qualquer cultura. Antropólogos, ou uma definição antropologicamente, nós podemos dizer que cultura é o conjunto de comportamentos e ideias que caracteriza um povo. Eu acho que essa coisa está mais enxuta, né? Cultura é o comportamento, é o conjunto de comportamentos de ideia. É a maneira de pensar, é a maneira de agir, é a maneira de fazer uma certa coisa. Tem cultura que os pais levam os filhos para ensinar o que eles sabem. Né? Então, se eu sou carpinteiro, meus filhos todos serão carpinteiros. Faz parte da cultura. Se eu sou costureira, então todos os meus filhos serão costureiros. Faz parte daquela cultura. É aquilo que vai fazer parte da coletividade, a característica do povo. E que é transmitido de geração para geração. Você diz assim, esse bolo aqui, essa coisa aqui, minha avó que ensinou, minha bisa que ensinou, e vai passando de geração em geração. Isso resulta na cultura daquele povo, né? A geração que vai passando de um para o outro, né? É o resultado de uma socialização. As pessoas são
vivem dentro de uma sociedade que se segue uma sociedade após outra, mas com as mesmas características, fazendo as mesmas coisas. Cultura é o modo de viver e agir de um povo. Amém? E agora nós vamos passar aqui para a nossa apostila, que tem uma parte bem interessante, que vai falar sobre transculturação. Eu estou na página 29. Eu queria falar aí sobre transculturação. É o processo de transformação da cultura caracterizado pela influência de elementos ou de uma outra cultura. A transculturação é quando a cultura atual ela é mudada, deixa eu ver, ela é afetada por uma outra cultura e ela se adequa àquilo que entrou, àquela cultura nova que entrou. A gente chama isso de transculturação, né? Com perdas ou alteração dos valores já existentes, de coisas já existentes, né? Isso a gente vê lá no dicionário Aurélio. E muitas vezes é necessário que haja, quando nós pregamos o evangelho, é importante, é relevante que haja mesmo a transculturação quando nós levamos o evangelho. Porque o evangelho de Deus, ele tem um padrão de vida e do reino de Deus. Então, quando nós entramos numa cultura, a ideia não é mudar a cultura de ninguém. A ideia é implantar a cultura do reino. E a cultura do reino exige vida de santidade, vida de honestidade. Né? Existem padrões na cultura do reino que não pode ser ferido nem mudado. É o reino de Deus. Não é porque eu queira mudar, não é porque é melhor assim, é mais simples. Não, é o reino de Deus. E precisamos seguir isso. Então, para o missionário, para aquele que é chamado por Deus, é necessário ter essas ideias do reino de Deus bem firmadas, bem fixadas, bem tranquilas na sua cabeça, para que você não seja, deixa eu ver como é que eu digo, para que você não seja envolvido, ser tão envolvido com a cultura na qual você foi inserido e que termine sem diferir a cultura do reino com a cultura de um povo. Né? Isso é importante porque já aconteceu entre missionários. Um rapaz até aqui da cidade que eu moro, do Recife, ele foi morar entre os índios, não sei se era índios, não sei. Era um povo em África, e o povo tinha alguns costumes, e aquele moço passou ali por um bom tempo. Quando esse moço volta, a missão manda esse moço para lá, e esse moço passa ali 4 anos. Quando esse moço volta, ele trabalhava na área de saúde, e ele somou muito, né? Como a gente fala de um missionário bivocacionado, ele foi como missionário pela igreja, e a agência missionária também apoiou a ida dele. Ele passou a fazer parte daquela tal agência, e ele vai morar entre um grupo, e ele imprime nele coisas da cultura que fere a cultura de Cristo. E quando ele volta, a gente percebe no seu comportamento, no que se fala, na maneira de se agir. Ou seja, o missionário, ele precisa ter certeza plena, convicção de salvação. Ele precisa conhecer as escrituras de tal forma que, quando ele estiver inserido numa outra cultura, ele tem que entender a outra cultura e entender o reino de Deus. E tem uma maneira de ver. Então, é a cosmovisão do reino, que a gente vai ver mais na frente. O missionário transcultural deve tomar muito cuidado. Está aí no 3º parágrafo, do ponto 4.2 da página 20. O missionário transcultural deve ter muito cuidado para não exercer este papel. O papel do missionário não é alterar e mudar os valores de uma cultura, de forma alguma. O papel do missionário é levar a cultura do reino de Deus, as verdades inseridas na palavra, e viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida pura, uma vida de dignidade, uma vida que os homens que olharem para você, as pessoas que olharem para você, vai dizer, vale a pena ser como este homem. Entendeu? Eu posso ver Cristo neste homem. Porque em tempo algum, Jesus Cristo, quando viveu aqui como missionário, ele mudou a cultura de ninguém. Ele pregou o reino, porque ele era o próprio evangelho. Então ele começa a pregar o evangelho e as pessoas começam a olhar, ele é diferente, gente.
A maneira dele pensar é diferente da minha. A maneira dele agir é diferente da minha. Quando Jesus não atira pedra naquela prostituta, ali naquele lugar ali onde os discípulos saíram para comprar alimentos e ele estava ali no tanque, querendo água. Ela vai beber água. E ele diz assim, perguntou se ele queria água. E ele disse, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu te daria a água da vida. Ora, culturalmente, aquele tanque era do pai, eu não lembro agora o nome do texto bíblico, aquele tanque fazia parte do pai de José. E era natural, Jacó, era natural as pessoas buscarem água ali. Ali era a fonte do pai. E ali, para ela, aquilo ali era muito importante culturalmente. As pessoas respeitavam aquilo ali, porque ele furou aquele poço, e aquele poço perdurou tanto tempo, e tinha uma afinidade cultural ali naquele poço. Jesus Cristo chega naquela cultura. Olha, a cultura de Jesus era a cultura do céu. Eu quero deixar bem claro. A cultura de Jesus era a cultura do reino de Deus, era a cultura bíblica, era a cultura do céu. Quando a mulher se aproxima, normalmente um homem não falaria com uma mulher daquela naquele horário. Por quê? Porque um homem de bem jamais falaria com uma prostituta. Na sequência, aquele horário onde todo mundo poderia ver. E ela pergunta se ele quer água, né? E aí ele diz assim, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água da vida. Então Jesus entra na cultura dessa mulher com a cosmovisão do reino de Deus e fala lá do amor de Deus. Jesus era a própria água da vida. E ele vai falar da cultura do reino de Deus com aquela mulher, até que os outros cheguem. E começa a acusá-la, porque ela era uma prostituta e merecia ser apedrejada, que ela já teve 7 maridos, e o que ela tem não era dela. Dentro da cultura, aquela mulher precisava ser apedrejada, sim ou não? Sim. Ela merecia ser apedrejada por conta da cultura. A cultura dizia que era lei, precisava acontecer. E o que é que Jesus Cristo faz? Jesus está inserido dentro da cultura, mas ele não precisou agir como aquela cultura agiu. Ele era senhor de todas as coisas. Então, quando ele diz assim, precisamos ter muito cuidado, quando a gente entra numa cultura, a gente não precisa mudar os valores, mas a gente precisa mostrar quem é Cristo dentro da determinada cultura. E Jesus Cristo se revela para aquele povo, mostrando quem ele é. Ele era o Salvador do mundo, ele era o Senhor dos Senhores. Então ele se abaixa, escreve no chão, e as pessoas iam atirar pedra nela, e já não atiram mais, e vão saindo devagar. E ele diz para ela, cadê os teus acusadores? Não tem mais nenhum. Então, é uma das formas da gente entrar numa cultura, usar o grande amor de Deus. Gente, quando a gente entra com o amor de Deus dentro de uma cultura, nada, nem ninguém nos impede de agir e de trabalhar. Porque o amor de Deus, ele transforma, ele quebra o forte, o arrogante, né? A gente entra na cultura sabendo que precisa amar o próximo, porque esse é o mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso muda as coisas dentro da cultura. E diz mais, o seu compromisso com os princípios bíblicos. Isso é que é importante dentro da transculturação. Se eu estou dentro de uma outra cultura, eu não preciso mudar a cultura do outro, mas eu preciso mostrar os princípios bíblicos, que são imutáveis. Os princípios bíblicos não mudam, eles são mesmo em qualquer cultura. Estes, sim, podemos exercer influências e até mesmo alterar situações contrárias à fé cristã. Por exemplo, se você está numa cultura que diz que devemos adorar a outros deuses e se prostrar e queimar incenso, qualquer coisa, e até mesmo sacrificar animais, e entre outras coisas que a gente sabe que existe no ocultismo, na Umbanda, nas culturas onde eles têm o Buda e outras coisas mais, e você é um cristão, é um missionário e precisa entrar naquela cultura, você precisa ter conhecimento bíblico, precisa ser alguém cheio do Espírito Santo e precisa ter estratégias de Deus para alcançar aquele perdido, sem ferir a cultura dele, mas mostrando a cultura do reino de Deus e deixando-o tomar a sua decisão. O que difere da cultura cristã
bíblica é que Deus dará a oportunidade ao homem de mudar, de mudanças, né? Deus sempre dando oportunidade ao homem de mudança. Deixa eu só terminar aqui. Estes, sim, podem exercer influência e até mesmo alterar situações contrárias à fé cristã, que deverão ser resolvidos no próprio contexto cultural, sem que haja necessário importar ou adaptar modelos e outros padrões culturais. É importante a gente entrar numa cultura e tratar aqueles que estão ali de uma maneira bem politicamente correta, mas que o reino de Deus não seja alterado. O reino de Deus precisa se manter intacto. E se há alguém que precisa mudar diante do reino de Deus, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, mas a palavra de Deus não mente, né? Deus é a pura verdade. Então, a gente vai ver aí o número 4.3 da página 21, que fala sobre etnocentrismo. É uma tendência de ver nossa própria cultura como maneira universal de comportamento. Eu já passei por isso e já vivi isto, então, para mim, é importante poder falar isso para vocês. Etnocentrismo é quando eu penso, eu acho que a minha maneira de ser é a correta e não a do outro. Se eu como feijão e arroz todo dia, então isso para mim é que está certo. Mas na outra cultura eles só comem arroz, ou eles só comem peixe, ou eles só comem carne de porco, ou eles só... Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu não posso dizer que aquela cultura não é valorizada. A minha é melhor, a minha cultura está acima de forma alguma. Nós somos seres humanos espirituais, pessoas que Deus chamou para expressar o seu amor. Então, eu não posso me julgar como uma cultura melhor do que a do outro, né, com o meu comportamento. Então, não existe uma universalidade cultural. Então, cada um tem a sua maneira realmente de ser, né? O missionário não pode se deixar levar por esta atitude. Entretanto, isso às vezes acontece. Acontece porque somos de uma forma tão inconscientes de como nossas vidas são guiadas pelas nossas culturas e idiomas, que de repente descobrimos que é mais difícil do que pensarmos em aceitar uma outra cultura. É interessante quando você chega num país onde todos os homens vestem saias. E aí você fica assim, dentro do Brasil isso não existe, como é isso? E você acha que está errado a maneira que eles estão fazendo, mas é da cultura deles, né? E aí você acha que a sua cultura é melhor. Você, dentro da sua cultura, você acha que... Exemplos, né, que eu estou dando. Você acha dentro da sua cultura que você pode não usar um pingente com uma cruz, porque na igreja você não usa um Jesus morto da sua cultura, você acha que não. Então, você chega numa outra cultura, você encontra alguém com aquele pingente ali pendurado. Eu lembro bem, em Guiné-Bissau, que a gente fez um comentário com uma das irmãs da igreja sobre aquilo que ela levava em si. Em Guiné, eles usam muito umas correntes nos braços, na cintura, e é os guias espirituais dele, a maneira que eles se sentem protegidos com os espíritos, que os guarda, que os protege. E aí, então, nós vemos ali naquele país que as pessoas têm os seus guias. E para eu entrar nessa cultura e dizer assim, isso está errado, porque a minha cultura diz isso, eu preciso ter base bíblica para dizer o que a Bíblia diz. E por um comentário ou outro, não lembro quem foi que fez o comentário, que disse assim, olha, esse coraçãozinho que você carrega no seu pescoço, essa cruzinha que você leva no seu pescoço, com esse Jesus Cristo crucificado, isso não é coisa de cristão. E a gente estava dentro do contexto de igreja. Isso não é coisa de cristão, não, porque cristão não usa isso. E aí ficou uma coisa meio que chata, né, no meio da situação. E aí a pessoa olhou para nós, do outro grupo, né, os missionários, e disse assim, engraçado, é errado a gente usar
esse coraçãozinho aqui, que é chamado coração de Maria, que é um coraçãozinho, ou uma cruz com Jesus Cristo morto, pendurado, é errado, né? Mas vocês também usam. A gente usa esses guias, mas vocês também usam. E a gente fica pensando, a gente usa o quê? Né? Eu mesmo aqui na minha indagação, o que é que a gente usa, na verdade? Os brincos que vocês usam na orelha, às vezes tem uma cruz, às vezes tem um coraçãozinho também. E a gente começou a analisar. E antes da gente chegar a apontar a cultura do outro, a gente precisa saber da cultura de Cristo. Porque é mais importante o que Cristo diz do que o que eu penso. O que eu penso não tem valor diante do que Deus está dizendo. O que eu penso precisa estar em linha com o pensamento bíblico, com aquilo que as Escrituras falam. Né? Então, dentro de uma cultura, eu não posso jamais me sentir superior, ou até mesmo achar normal ou natural. Eu tenho que ver o que é que Deus diz. Né? Às vezes, são comentários que não vai me levar a coisa nenhuma, então é melhor nem falar. Se o comentário não vai me levar a melhorar a situação, então a gente deixa isso de lado e ora, porque o Espírito Santo revela dentro de uma outra cultura. Né? Se você entrar numa cultura e você não tem uma intimidade com o Espírito Santo, você não tem práticas de oração, como o Espírito Santo vai poder lhe ajudar a evangelizar aquele grupo étnico, se você não tem essa intimidade? Porque Deus vai te ajudar exatamente naquele meio como será a maneira correta de tratar com aquele povo, de uma maneira amável. A amizade dentro de uma cultura é a coisa melhor do mundo. Se você tem uma amizade grande, firmada com fidelidade, com verdade, fica fácil para você conduzir aquelas pessoas não pela sua cultura, mas pela cultura do reino de Deus. Amém? Temos aí o ponto 4.4, que é aculturação. A gente viu aqui atrás, nós vimos a parte da transculturação, etnocentrismo, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre a aculturação. Eu tenho somente 15 minutos e eu vou falar um pouco sobre isso, porque na próxima aula eu quero tratar com vocês sobre a cosmovisão, tá certo? Vou falar da cosmovisão na próxima aula, o sistema de valores e de conduta, né? Aquilo que é na visão espiritual de Deus, da Bíblia, das Escrituras, e aquilo que é natural do homem, como o homem vê, como Deus vê e como o homem vê. Mas vamos lá. Aculturação. Já vimos que cada povo tem o seu próprio padrão de cultura. Cada um tem a sua maneira de ser. A gente já viu o que é cultura. E também que as culturas diferem na língua, na maneira de viver, com seus valores e condutas, e em outros aspectos, maneira de vestir, maneira de falar, maneira de dizer. Né? Tem até os vícios de linguagem de cada cultura que você talvez não vai entender direito. Tem cultura que tem a língua gramatical já pronta, tem outras que só são apenas dialetos, você vai ter que entender aquilo ali. E quando alguém tenta comunicar uma mensagem a uma pessoa de outra cultura, um emaranhado de coisas impede que esta mensagem seja bem compreendida. Eu não sei se vocês lembram daquela brincadeira que a gente fazia com o telefone sem fio. Não sei se vocês lembram disso. A gente conta uma coisa aqui no ouvido de um, e se tiver 20 pessoas na sala, cada um vai dizendo a mesma palavra até chegar no último aqui. Não vai sair do mesmo jeito. Né? Então, o que a gente percebe é que dentro de um grupo pequeno, quando você diz uma coisa para um, ele não entende o que você diz. E ele passa para o outro. Talvez o primeiro entendeu, passou para o outro entendeu mais ou menos, passou para o outro entendeu quase nada, passou para o outro não entendeu coisa nenhuma, já disse o que está pensando. E aí vai. Aí é quando a aculturação vem dizer que a maneira que eu compreendo uma coisa pode diferenciar da maneira que você compreende. É como se houvesse um bloqueio entre a fonte transmissora e a fonte receptora. Então, o que eu estou transmitindo, o que está recebendo não está entendendo. Né? Então, para comunicar o evangelho, e olha que os moráveis, com o seu tempo de oração, né, quase 100 anos orando, e
aquelas associações missionárias levando missionário para todo canto. Olha as fronteiras da cultura que eles tiveram que enfrentar para que o evangelho fosse pregado. Ai de nós, meus irmãos, se nós não tivéssemos o poder do Espírito Santo. Ai de nós, que se em Atos capítulo 2, versículo 8, o Espírito Santo não tivesse descido. Porque da maneira que lá em Babel todas as línguas se misturaram, como era que eu ia poder ministrar e contar do amor de Deus para uma outra cultura? Se o Espírito Santo não estivesse ali sendo o mediador, sendo aquele que fizesse a interpretação do texto, né? Então, não dá para fazer missões sem a presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo disse, eu vou. Porque ele só pode vir se eu for. Se eu não for, ele não virá. Então, esse Espírito Santo, ele é a parte fundamental de missões. Precisamos dele. O Espírito Santo é algo que tem que estar presente todo o tempo. Porque, senão, não há compreensão do texto bíblico. Ele é o autor das Escrituras, porque ele inspirou homens a escrevê-las, e ele é a principal pessoa que vai poder ensinar o outro acerca da cultura do reino de Deus. Então, é importantíssimo. É importantíssimo contar com o poder do Espírito Santo. A solução eficaz para o problema da rede cultural, do que eu falo para que o outro entenda, é um missionário intercultural. Aí é que está. Deixa eu completar aqui. Passar pela rede, ou seja, ele deve assimilar a cultura do povo onde missiona, onde ele está trabalhando. Ele deve se esforçar ao máximo em aprender o idioma local, a comunicar na língua desse povo a mensagem do Evangelho. E, para isso, ele deve usar as normas de conduta do povo. As normas de conduta do povo, bem como o seu sistema de símbolos, de letras, da maneira de escrever. Ser um missionário não é fácil. Exige de mim, exige de você mais conhecimento, mais dedicação, mais noites sem dormir, mais tempo com o Senhor Jesus, mais tempo com as Escrituras, mais tempo de joelho. Ser missionário é uma tarefa que não é fácil. Talvez a gente honre menos o missionário, ou talvez a gente honre mais. Mas o mais importante não é a maneira de ser honrado o missionário. O mais importante é a maneira como aquele missionário vive. Se ele tem uma vida pia, uma vida dedicada às Escrituras Sagradas, e se esforça em compreender. Porque quando eu saio da minha cultura para adentrar uma outra cultura, eu preciso conhecer muito bem aquela outra cultura. Eu preciso conhecer muito bem o idioma daquela cultura. Talvez vocês me perguntem assim, e a senhora, quando foi morar lá entre o povo em Guiné-Bissau, a senhora conhecia a cultura? Conhecia, sim. Eu tive que fazer um trabalho sobre a cultura, estudar sobre a cultura bastante. Eu não pude aprender o idioma aqui, porque lá as pessoas falam português. Então, eu não tive muita dificuldade. Eles falam português de Portugal. Mas o dialeto falado comercialmente é o crioulo. Então, eu precisei aprender crioulo um pouco. Então, eu aprendi para poder comunicar melhor. Porque em português, dentro de outro grupo étnico, eu não poderia usar o português porque eles não tinham conhecimento. Eles não tinham acesso a esse ensino. Então, eu precisava conhecer a cultura deles. E, como eu disse, mais de 120 dialetos diferentes, fica difícil de você saber o que você vai falar. Né? Eu sabia algumas palavras em uma coisa. Então, por isso que tinha também missionário para cada região daquele, para poder se dedicar àquela cultura e àquele dialeto ali. Mas é complicado, é difícil, mas Deus continua nos chamando. Deus continua trazendo para mim e para você esse desafio de levar esse amor de Cristo às pessoas dentro da sua própria cultura, levando a cultura do reino de Deus. Eu estou terminando a minha aula aqui, e a última frase que eu quero dizer para você é que o missionário tem que deixar a sua dimensão, de entrar na dimensão, deixar a sua dimensão e entrar
na dimensão do povo em que atua, utilizando os próprios recursos deles para se fazer compreendido. É aquela história da mandioca da vida, né? É aquela história de eu poder me sentar no chão e comer como eles comem, com a mão e levar a boca. É aquela história de você poder ser simples com eles. Você não precisa mostrar que na sua terra tem isso ou tem aquilo. Ah, eu abro a torneira, tem água, lá não tem, e eu preciso pegar água numa cacimba, num poço. Ah, lá a gente toma banho de chuveiro, e o chuveiro é quente, mas eu estou na cultura do outro. Ah, então eu tenho que tomar banho com uma cuia, como a gente diz aqui no Nordeste, com um recipiente em que eu pego água no balde e ponho água na cabeça. Aqui eu posso comer frango, galinha todos os dias, talvez noutra cultura eu não tenha isso. Não tenho. Tem culturas que matar na Índia, matar um animal para comer é um absurdo. Então não tem como. O animal é sagrado. Como você vai comer um animal sagrado, né? Mas na minha cultura não tem problema, então eu como. Então, quando você faz isso, você fere a cultura dele e impede que ele venha ouvir o que você tem a dizer, porque você não o respeitou dentro da sua cultura. Isso eu estou falando do missionário mal preparado, missionário que não tem o preparo. Então, quando a gente tem o preparo missionário, a gente vai analisar a cultura, respeitar a cultura, amar o homem, o indivíduo, como Deus o ama, como Jesus faria naquele momento. E aí a gente pode comunicar o evangelho com segurança. Paulo, quando chegou em Atena, ele viu um altar feito ao Deus desconhecido. E quando ele foi fazer a sua abordagem, ele entrou exatamente por aí. O Deus desconhecido é aquele na qual eu estou pregando. É o Senhor Jesus. E nós temos brecha nas culturas na qual o evangelho pode entrar sem ferir, sem machucar a cultura do outro. Eu quero dizer para vocês que orem pelos missionários espalhados no mundo. Ore por cada um. Lembre-se que não é fácil viver em outra cultura. Quando você passou sua vida inteira, 20, 30 anos dentro de uma cultura e de repente Deus te chama para uma outra cultura. Então, o que você vai fazer? Como você vai agir? Né? Se o Espírito Santo não mudar, não agir por nós. E é interessante, meus irmãos, saber que o missionário se magoa, se chateia, muitas vezes oprime, deprime e quer voltar. Ah, será que era isso mesmo? Né? Então é importante que a igreja esteja orando, que a igreja esteja investindo, que a igreja esteja cobrindo ele em oração para que o Espírito Santo revele à igreja o que aquele missionário está passando, para que seja intensificada as orações naquela área. Muitas vezes não tem como comunicar. Hoje é mais fácil. Temos o WhatsApp, temos celular, temos uma tecnologia de ponta que a gente fala de qualquer lugar, no mundo a qualquer hora. Mas há 30 anos atrás, quando estive em Guiné-Bissau, uma carta demorava 10 anos para chegar. 10 anos. Como era difícil chegar uma carta. Depois surgiu os e-mails. Surgiu os e-mails. E era muito difícil para o missionário contar a sua necessidade do momento, da hora. E muitas vezes a igreja não quer saber da necessidade do missionário, ela quer saber quantas vidas o missionário alcançou. E aí, quantos se converteram? A igreja toma uma postura de contar cabeça. A igreja não toma uma postura de cuidar do missionário enviado e saber o que o missionário precisa para permanecer no lugar e, com a evangelização, transformar o povo. Missões é algo que é feito a longo prazo. Missões a curto prazo. O resultado, ele fica com as suas lacunas em aberto. Mas missões a longo prazo, você vai ter ali um povo solidificado com a palavra. Você vai ter um povo firme, porque você investiu tempo. E entre indígenas,
você vai saber que você precisa demorar muito tempo mesmo, 10 anos com o dialeto, 10 anos firmando amizade, perseverança, né? Entrando na cultura aos poucos, conhecendo e por aí vai. Então, nesta noite, eu queria encerrar a nossa aula dizendo para você, se você conhece um missionário, sabe o nome de um, sabe o país que ele está, sabe a necessidade que ele enfrenta. Se você conhece um missionário e você já falou com ele algum dia, já mandou um e-mail, já mandou um WhatsApp, eu desafio você, neste tempo, estar orando por este missionário. Porque os dias não são muito bons. Estamos em meio a uma pandemia e, por vezes, o medo assola o missionário, o pavor de estar longe da sua casa, dos seus, da sua família, da sua cultura, pregando o evangelho do reino em outro lugar. E uma pandemia dessa traz medo, traz pavor. Talvez eu possa morrer aqui e não ver os meus familiares mais. O missionário precisa estar preparado para isso, também precisa. Mas somos seres humanos normais. Somos seres humanos simples, de carne e osso, que sentimos dor, sentimos a perda, sentimos a falta, sentimos saudades, sentimos tristeza. Somos afrontados o dia todo. Muitas vezes somos afrontados. O diabo faz questão de afrontar o missionário com a cultura. Faz questão de oprimir, porque é a tarefa dele. Mas qual é a tarefa da igreja? É estar de joelho pela vida daqueles que vão adiante de nós. Que Deus nos abençoe com a nossa aula. E eu desafio a você estar orando. Por esses dias, eu vou estar viajando para uma comunidade em São Paulo. E eu gostaria de contar com a oração de cada um de vocês, os alunos. E para nós será um motivo de alegria estar ali ministrando o Evangelho do Reino de Deus. Tá bom? Graça e paz para todos e que Deus nos abençoe debaixo da sua poderosa mão. Amém? Boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser, com a nossa última aula. Amém?